Shabbat Shalom, sejam todos muito bem-vindos, uma bênção estar junto com vocês, com você aí que está nos assistindo no nosso canal no YouTube, seja muito bem-vindo, que o Senhor derrame de bênçãos sem medida sobre a vida de todos vocês, uma bênção assim sobrenatural, que vocês venham aproveitar esse momento tão especial que o Senhor está colocando na vida de vocês. E realmente eu posso garantir que hoje é uma das porções que eu mais amo fazer, digamos assim, tanto que requer muitos estudos e muitas coisas. E hoje Deus colocou uma porção grandiosa para a vida de vocês aqui. E espero que vocês aproveitem essa viagem, porque realmente diz muito e responde muitas perguntas, principalmente quando me fazem, até entre discussões de ministros e tudo mais. Então, é uma porção feita com muito carinho para vocês aí, que estão aqui presentes, vocês que estão nos assistindo, e que vocês possam também aí curtir nosso vídeo aí no YouTube, né? Se inscrever aí no nosso canal, não custa nada para ninguém, não tem custo nenhum. Alguns canais eu já percebi por aí que tem para fazer inscrição, tem custo, para você curtir o negócio lá, tem custo, uma série de outras coisas. Nosso canal não tem essa daí, embora seja um canal religioso, mas nós não cobramos nada, simplesmente deixamos a pessoa livre. Se ela quiser dar, sentir no coração que tem vontade, está aí, tem os nossos Pix, tem tudo aí certinho, tudo bonitinho, telefone de contato, nosso site, tem tudo aí para vocês. Sem pressão, sem obrigação nenhuma, não estamos aqui fazendo campanhas de envelope, nada. Simplesmente para que vocês aproveitem o melhor de Deus. Porque vamos ser sinceros, vocês já viram em algum outro canal as explicações, as dedicações que nós damos, como que fazemos aqui nesse canal? Eu tive dando umas olhadas aí, já venho há um tempo acompanhando alguns canais aí e tudo mais, mas ninguém chega aos nossos pés nesse sentido, não. Explicação detalhada entre o velho, a velha aliança, digamos assim, e a nova aliança. Ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, essa conexão que nós produzimos. Até agora eu não encontrei com a quantidade e a gama de informações e de estudos que nós passamos aqui. Fora o nosso convívio no dia a dia, que muitos aqui não acompanham, mas se acompanhar sempre vem a mensagem de Deus, conectando tanto a antiga e a nova aliança para dar realmente a visão do norte. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos continuar nessa mesma tocada, porque afinal de contas, hoje nós vamos entrar em duas porções, que elas vão encerrar o livro de Levítico, conhecido como Vaikra, né? E aí justamente temos aí uma porção muito, mas muito especial para a vida de vocês. Vamos viajar? Vamos lá. Bom, hoje, como eu falei, duas porções, uma BA, que significa no monte, que vai de Levítico 25, 1 a 26, 2, com Lucas capítulo 7 e 8, e Berucotai, que é minhas leis, que vai de Levítico 26, 3 a 27, 34, que vai com Lucas 9 e 10. A Haftarô é Jeremias, de 16, versículo 19, até capítulo 17, 14. Ok? Então, como eu falei, nós estamos encerrando o livro de Levítico, conhecido como Vaikra, original, né? Nome original, que está na Torá, que significa Ele chamou. E quando nós colocamos o comparativo de Ele chamou com essas duas porções no monte, as minhas leis, lembramos, obviamente, de Moisés. Ele me chama, eu subo o monte, Ele me dá as leis. Ou seja, e aí nós começamos a perguntar, obviamente, o que o Senhor quer? Como a última porção do livro de Levítico,
Um livro que retrata totalmente sobre santidade, bem na contramão do que muito ministro pega por aí, que é um banho de sangue, que é isso, que é aquilo, sacrifícios e tudo mais, porque não entendem o verdadeiro significado espiritual. Eles olham com os olhos humanos, entendem com a inteligência e a sabedoria humana e não conseguem entender a sabedoria e a direção de Deus. Então Deus já começou comigo nesse caminho no livro de Provérbios 20 e 27, onde ele diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre. Ou seja, Deus já começa falando assim, é uma porção de relacionamento íntimo. Não de um relacionamento qualquer. E hoje nós vamos abordar muito isso, o aspecto relacionamento. Isso daí vem na contramão de muita coisa que a gente vê e presencia em algumas irmãs por aí, algumas co-irmãs. E aí a gente começa a entender quando no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículos 14 e 15, o Senhor coloca: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. E aí ele completa no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 16 e 17. Onde houver inveja ou ambições egoístas, aí haverá desordem e todos os males. Entretanto, a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura. Depois, calma, amável, compreensiva, repleta de misericórdia e de boas obras. É cheia de bons frutos, não trata os outros pela aparência e é sincera. Só isso daqui já daria, digo assim, todo o aspecto da ministração do que Deus está querendo colocar na vida de cada um hoje, abrindo os olhos, abrindo todo o entendimento, digamos assim, não pela religiosidade, mas sim um foco na sabedoria de Deus. Porque de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre esteve interessado em quê? Libertar, restaurar, romper estruturas opressoras, e por conta disso é manifestado através e plenamente em Jesus Cristo. Bem como todo o poder que vem logo a posterior do Espírito Santo. A própria história da humanidade nos mostra o conceito de paradigmas religiosos, que são estruturas criadas por homens, que muitas vezes aprisionam em vez de libertar. A perfeita dependência do físico, porque é aquilo que se vê. Mas Deus nos olha e fala: eu vou colocar na visão do meu filho, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no primeiro versículo. Porque em contrapartida dessa parte física vem a fé. E a fé nada mais é que o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se vê pela carne. Ou seja, nós estamos caminhando para um tempo onde todo mundo quer ver coisas, quer ver maravilhas, porque a fé não é exercitada. Muitos vão atrás das maravilhas, não, que vai acontecer o relâmpago, vai acontecer uma série de coisas, quando na verdade o poder é silencioso. Quantas vezes eu recebo esses testemunhos do poder da fé, que quando a gente ajoelha ali nos muros ou aqui mesmo,
orando pelo Senhor dentro das nossos horários de orações e tudo mais, e daqui a pouco o telefone toca, vem a mensagem, olha, aconteceu um milagre, aconteceu isso, Deus providenciou e tal. Porque a fé é silenciosa. Ela produz um milagre. Ela produz aquilo que você vai estar vendo, presenciando, mas depois você é covarde para justamente testemunhar disso. Você cai no ciclo do comodismo, do ritual natural do mundo. Ah, o que vão pensar de mim? Se eu ficar falando que foi Deus. Ah, que teve aquele apóstolo lá que orou e tal, e aconteceu um milagre. O que vão pensar de mim? Que eu estou ficando louca, que eu estou idolatrando aquele apóstolo, aquela coisa toda. Mas o apóstolo não faz nada, senão Deus. A função ministerial é somente essa. É ensinar e interceder. Nada mais além disso, qualquer coisa diferente disso é pura blasfêmia. É pura blasfêmia. Porque assim como na porção de Bear, né, nós falamos, no monte, ela vai falar da libertação, e Berrocotai vai falar da correção e da restauração. Jesus, em Lucas, de 7 a 10, capítulo 7 a 10, encarna todas essas realizações no poder do Espírito, quebrando os paradigmas religiosos, culturais e espirituais. O desafio é viver essa mesma revolução. É isso que o Senhor está nos chamando. Viver no Espírito. Chamar de volta o primeiro amor. Chamar de volta essa essência, essa chama que encandece a gente. Esse fogo santo que todo mundo fala, mas só fica na boca, não no coração. Mas ficam totalmente o quê? Ligados a tradições mortas. Porque tem que ser assim, porque é assim. Ah, porque a palavra é assim, tem que ser assim. Porque não entendem. E não se esmeram em ter um relacionamento íntimo com Deus, para justamente ter a direção da forma correta. Se acomoda a ler da forma como está. E não buscar o entendimento e a sabedoria do Espírito. Porque as porções Bear e Berrocotai vão dar os fundamentos espirituais. Como tema central, por exemplo, no livro de Bear, é o ano do jubileu. O ano da liberdade para cativos, restituição de propriedades, descanso da terra, ou seja, o Shabat da terra. Todo mundo já conhece aí o Shabat, no ano Shabat, né? Todo mundo gosta de usar aí como se diz, coisa de rico, né? Ah, só rico tira ano sabático, porque vai ficar um ano disso, aqui. O ano sabático é você ser desprovido de tudo. De tudo. Esse é um ano sabático. Você não vai nem colher. Você vai viver com o que você tem, durante um ano. Você não tem o que comprar, não tem o porquê comprar, nada. É um ano onde a terra descansa, mas depois ela te dá tudo o que você quer. É uma quebra do paradigma, pois a ideia principal desse ano sabático é que tudo pertence a Deus e não ao homem, inclusive a terra e seus recursos. Hoje tomamos posse da terra de uma forma desastrosa. Nós não sabemos nem cuidar dela. Aí fica a campanha aí de, como é que fala, de climático, o que é bom para a natureza, todo um monte de situações que ficam preocupados com as fezes do cachorro na calçada, mas não se preocupam quando o próprio homem evacua no meio da rua.
Não estão preocupados com isso, mas querem fazer a campanha porque as fezes do cachorro faz mal. E a do homem? E a do homem? Eu ando por aí, ando da rua, eu não fico escondido em estúdios, não fico escondido em, como é que se diz, dentro da igreja, dentro de um escritório, dentro da igreja, não fico preso nisso, não. Eu ando no meio do povo, como Cristo fazia. Ando no meio da multidão, então percebo tudo. A hipocrisia que existe. E hoje se fala muito da lei, que a lei caducou, mas o que representa a lei? Isso ninguém diz, porque tem vergonha, ou porque não conhecem a lei. A lei estabelece o sistema de Deus, que desafia a lógica e a área econômica do ser humano. O ser humano não sabe explicar. Quando você fala num ano sabático da terra, já entra em polvorosa o homem. Como é que eu vou deixar de plantar e de colher durante um ano? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou pagar minhas contas? O mundo exerce essa pressão. Então, você tem que fazer uma decisão. Você quer receber as bênçãos de Deus? Porque a bênção sempre vieram pela desobediência, pela obediência. E a maldição pela desobediência. Deus disse que tem que ter um ano sabático. E Ele falou que vai restaurar todos os shabatotes, ou seja, todos os sábados que foram tirados deles. Ele destaca a aliança de Deus com o seu povo, essa lei. Quem é o povo de Deus? Ah, todo mundo fala que é Israel. Era. Realmente era. Na antiga aliança era o povo de Deus. Tanto que Jesus vem para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas elas rejeitaram. Deus falou, bom, aquele povo obedece às minhas leis. Estamos aqui hoje enxertados na oliveira, como assim mesmo é dito pelo apóstolo Paulo. Fazemos parte da oliveira que se chama Israel. A quebra de paradigmas que nós estamos falando hoje é que Deus não está preso a rituais, mas a um relacionamento vivo. As maldições não são fim, mas um instrumento de correção e de restauração. Nós precisamos começar a entender que não é porque te julgam lá de cima que você é pecador, porque a lei já faz isso para você. A lei já te aponta onde você está errando e te mostra como corrigir. Em Lucas, capítulo 7 a 10, o reino de Deus rompe essas barreiras todas. Por exemplo, Lucas 7. Jesus cura o servo do centurião romano. E o que ele é? Um gentil. Ué, ele não faz parte dos eleitos, da nação eleita, mas está sendo abençoado? Um gentil? Estranho, né? Ressuscita o filho da viúva, de Naim. Mulher viúva. Ela era o quê? Marginalizada. Jesus exalta a fé fora do sistema religioso. E aí ele me usou, nesse estudo dessa semana, naquilo que ele fala sobre João Batista. O que foi, lá no versículos 24 a 35, quem quiser acompanhar, do capítulo 7 de Lucas. O que saísse para ver no deserto? Ele faz essa pergunta. Mas essa semana ele me toca e falou assim, substitui deserto por igreja. O que é que você vai ver na igreja? Um profeta? Bem alinhado? Bem vestido?
É isso que você foi ver na igreja? Só isso? E quando que essa igreja vai se tornar um deserto para você? Porque não se esqueça que tudo é no deserto. Tudo se realiza no deserto. Porque se você está na cidade, você ainda está no Egito. O Egito mora em você, a tua velha natureza não te abandona. Você prefere muito mais ficar o quê? Dentro dos muros de Jerusalém, que é a cidade santa. Sim! Só que o Senhor foi sacrificado para fora do deserto. Fora da cidade. Teu sacrifício não está dentro da cidade santa. Teu sacrifício está fora. Te levando para o deserto. Jesus adorava orar no deserto. Deus chamou o seu povo para o deserto. Viveram 40 anos se recuperando e aprendendo de Deus no deserto. Se a tua igreja não te ensina a ir para o deserto, ou seja, ela não sabe ser o deserto na sua vida, então seu encontro com Cristo é pura fantasia. Porque é no deserto que ele vai orar, que ele vai encontrar as tentações, os desafios. Quem não lembra da tentação do deserto, onde ele só vence o demônio, só vence a tentação, só vence tudo através da palavra do Senhor, daquilo que está escrito. Onde ele degladia com o inimigo de uma forma inteligente, não pela vontade do mundo, como o próprio inimigo faz. Está escrito. Quem faz isso? É o próprio inimigo, o próprio demônio, que faz essa repetição. Está escrito. Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso dizer onde está escrito, porque está escrito de Gênesis a Apocalipse. Não tentarás o Senhor teu Deus. Somente a Ele adorarás, de Gênesis a Apocalipse. E o homem ainda fica buscando brechas, atalhos, caminhos que não levam a lugar nenhum. Só levam à perdição. Olha o mundo hoje. Eu ainda estava, agora há pouco, escutando até uma boa piadinha. É uma piada, mas é uma realidade. Que dizia assim o seguinte: nós tínhamos as nossas bisavós, que tinham lá 14, 15 filhos. Aí vieram o tempo das nossas avós, que tinham lá 7 filhos, 8 filhos, enfim, 5 filhos. Já a nossa geração, 2, 3 filhos. Agora a nossa daqui para frente é um pet. E estão castrando os pets. E agora também a nova coqueluche do momento, o reborn. Ou seja, nós estamos fadados cada vez mais a não entrar no deserto, a não entrar na santidade, para viver a mundanidade que o mundo está impondo. E nós temos que começar a olhar para o quê? Para que justamente o que diz na palavra. A palavra de Deus é forte, é fogo puro. Como por exemplo, Lucas 8. Mulheres sustentam o ministério de Jesus. Ou seja, o que eu tenho aqui? Uma quebra do patriarcado religioso. Aquelas que não tinham voz para nada. Não tinham o mínimo de confiança pela lei e pelo entendimento da lei das pessoas e tudo mais, da sociedade na época. A mulher era a parte, era marginalizada. Mas essas marginalizadas, é que sustentam o ministério de Jesus. A cura da mulher com fluxo de sangue e a ressurreição da filha de Jairo. O que acontecia nesse tempo? Segundo a lei, somente o sacerdote poderia estar lá,
ministrando na vida daquela pessoa. Não era isso que está escrito? O cara passou lá 12 anos, arrancando todo o dinheiro da mulher, e não resolveu. Não resolveu. Por quê? Ele não expandiu a fé dela. A fé dela era na boca. Porque ela viu o ritual. Aquele ritual que tinha que fazer, tinha que acontecer, isso e aquilo. Como hoje. Olha, se você não fizer o propósito, se você não der envelope, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, o que é isso? Ritualística. Nada mais do que rituais macabros que te afastam de Deus. Será como você está dizendo, eu estou comprando Deus? Cada vez que você oferta um envelope através de um pacto, você está dizendo que seu Deus tem valor, que seu Deus tem preço, que você compra Deus. É isso que você está dizendo para o altar, não é para Deus. Você está dizendo isso para o altar. Aquele mesmo altar onde você se dedica. Você está dizendo que Deus tem preço. Só isso. Quando você se aliança com esse tipo de propósito, que não te encaminha para lugar nenhum. Então nós temos ainda mais o quê? No Lucas 9, o envio dos 12 com autoridade espiritual. Um ministério descentralizado, não controlado pelo templo. Ou seja, pessoas comuns. Pessoas comuns são enviadas. Não são sacerdotes. Pessoas como nós. Simples. A transfiguração de Moisés e de Elias apontam para Jesus. A nova aliança é revelada na glória. Jesus repreende a lógica de domínio humano. Versículos 46 a 50. Lucas 10, ele envia os 70. O ministério se expande, quebrando a exclusividade apostólica. A parábola do bom samaritano é um grande exemplo para nós. Porque é um escândalo espiritual. Um samaritano, que era marginalizado, agora estava servindo como exemplo de amor verdadeiro. O Espírito quebra a estrutura legalista. E quando a gente começa a analisar que é proclamado por Jesus, o início do seu ministério, o Espírito do Senhor está sobre mim, como foi lá escrito em Lucas 14, 4, de 18 a 19, para proclamar o ano aceitável do Senhor, vemos essa profecia sendo cumprida na prática, porque Jesus é como um portador do jubileu espiritual. A fé vence o sistema religioso. O centurião e a mulher com fluxo de sangue são exemplos de fé fora da religião oficial. Eles não foram num culto, eles não esperaram o Shabat. A mulher, no meio daquele tumulto, foi tocar na hora do veste dele, pela fé. O centurião, eu não sou digno, porque eu sou sujeito a autoridades, como o Senhor é. Mas basta a tua palavra, que o Senhor mesmo diz, em todo Israel não viu uma fé como essa. Onde está a religiosidade ali? Onde estão os sacerdotes? Proclamando, vai lá que teu servo está curado. Aonde estão eles? Se não sujeitando aos rituais que eles mesmos criam. Isso quebra o paradigma da mediação sacerdotal e legalista. A fé é direta no poder de Deus, sem intermediários. É para quebrar justamente aquilo que justamente está escrito na lei. Eu sou o Senhor teu Deus, não faça imagens. Vocês não precisam disso. Vem direto conversar comigo.
Ah, vocês não querem conversar comigo? Não tem problema. Conversa com meu filho. Através dele vocês chegam a mim. Não foi isso que o Senhor nos ensinou? Vocês só chegam ao Pai através de Cristo. Porque o reino não está preso à etnia, à classe ou gênero, e muito menos a religiosos. O reino de Deus é liberdade, é pureza, é dedicação, é amor ao próximo. Jesus valoriza os samaritanos, as mulheres, os gentios e as crianças. Isso ressoa na porção de Berucotai, que fala da lei. A aliança não é só nacional, ou seja, não é só Israel, é espiritual. É baseada na obediência e arrependimento. A autoridade espiritual descentralizada. Os capítulos 9 e 10 de Lucas mostram o envio de discípulos, homens comuns, com poder e autoridade, não mais dependentes do templo. O que reforça o livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito é derramado sobre todos. E aí faz assim. O Espírito Santo nos desafia a libertar os cativos, espiritualmente e socialmente, pois é jubileu. A unção não está restrita ao púlpito ou ao título. Deus usa os improváveis. A glória da nova aliança supera a letra da lei, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. E graças a essa situação, que é chamada Igreja de Jesus, tem que se fazer sentir no deserto. De outra forma, ela irá manter cativo ao Egito. O Evangelho é inclusivo, poderoso, ativo entre todos os que têm fome de Deus. Não entre os que se acomodam no sistema. Porque tem gente que recebe chamado, recebe a consagração, recebe a unção, recebe um monte de coisa e senta na cadeira. E pede a unção depois e continua sentado na cadeira. Ah, o Espírito está sobre mim. Mentira! Mentira sua. Porque se você tivesse Espírito, você estaria amando o teu próximo. De verdade. Lotando as igrejas e recriminando aquele que está falando mentira no altar. Não se calando. Não suportando o mundo como ele quer que você se comporte. Quem está em Deus tem fogo, tem vida, tem cura, tem libertação. O jubileu nos traz a disciplina redentora de Deus, nos mostrando que Deus sempre quis romper ciclos de escravidão e religiosidade vazia. Jesus encarna essa libertação e nos convida a ser parte dessa missão, cheios do Espírito Santo. E aí Deus liberta os oprimidos, como está no livro de Levítico 25. O ano do jubileu é o tempo de libertação, restituição e descanso. Deus ordena que a terra descanse e que as dívidas sejam perdoadas contra a lógica humana. Fala hoje em perdoar dívidas por aí. Ah, você me deve isso, você me deve aquilo. Ah, se eu tivesse que cobrar tudo aquilo que prometeram, não para mim, mas para essa igreja. Quantos shabates eu já fiz e quantos anos sabáticos eu já apliquei, só para não punir quem prometeu e não deu. Dívidas que nunca foram pagas. O Espírito não age segundo a lógica humana, porque ele liberta, cura, restaura, perdoa, mesmo quando o sistema quer te manter nas correntes. Somos chamados a proclamar o ano aceitável do Senhor, como está em Lucas 4:18. Na porção Berucotai, Deus corrige para restaurar. Deus promete bênçãos pela obediência, mas também a disciplina para trazer o povo de volta. O foco não é o castigo, nunca foi, mas a aliança e restauração. O Espírito Santo convence do pecado, mas também te capacita para a santidade.
Precisamos sair de um ritualismo e de entrar num relacionamento profundo de Deus. A fé é fora do sistema religioso. O centurião é a própria fé genuína, como o próprio Senhor mesmo fala. Sem ser do povo da aliança, mas se torna sendo um aliançado com Deus. A valorização dos marginalizados, como o Senhor mesmo faz. Mulheres, viúvas, impuros, todos acolhidos por Jesus. Autoridade espiritual descentralizada. Jesus envia 12, depois 70, e todo crente cheio do Espírito é enviado. Ele mesmo repreende João. Olha, estão libertando lá em teu nome, Senhor. Ele não é contra nós. Ele não está contra nós. Pelo contrário, ele está fazendo o que você devia estar fazendo. Lembra que o próprio Senhor, quando volta da transfiguração, o pai desesperado chega lá, esse filho aqui está endemoniado. Os seus discípulos não conseguiram eliminá-lo. Jesus repreende, expulsa o demônio. Às vezes, por que, Senhor? Por que nós não conseguimos? Ele dá a dica. Você precisa jejuar. Não é porque eu estou presente aqui que vocês estamos acomodados na santidade com Ele, porque nós andamos com Ele. Andar com um servo do Senhor não significa que a bênção está te envolvendo dele. A bênção está te protegendo, mas te dando oportunidades para que você mude de status, saia do seu lugar comum. Saia do seu lugar comum. O teu semelhante está precisando de ajuda. O teu semelhante precisa da tua oração. O teu semelhante precisa ser levantado. Cadê a sua dedicação espiritual? Ou você se encosta nas costas do ministro e está tudo certo? A bênção respinga em mim e agora respinga nos outros. Mas se você não tem santidade, como vai respingar? Como você vai ser? Para poder administrar a vida de alguém, se você não está em santidade? Que respingo vai dar para alguém se você vai consumir tudo para você? Porque você é egoísta. Porque quando você quer sair na santidade, você não pode ser mais egoísta. Tem que sair da zona comum. Olha o exemplo do bom samaritano. Impuro aos olhos humanos, mas se torna o exemplo da misericórdia. Porque ele não olhou para ele. Pelo contrário, ainda falou para o dono da pousada. Tem aqui uma quantia. Cuida dele para mim, porque eu tenho que resolver os negócios. Quando eu voltar, se você gastou mais, eu vou te cobrir. Fica tranquilo. Quantos fazem isso hoje em dia? De verdade. Quantos assumem esse compromisso de cuidar das pessoas? De verdade. Quantos? Ninguém quer que Deus encurte a mão. Mas o que tem de gente encurtando a mão por aí é incrível. Principalmente quando você fala na obra da casa de Deus. Deus abençoa. Vendi um patrimônio, consegui aquilo, vendi aquilo, consegui aquele negócio, consegui um novo emprego, vou ganhar mais aquele negócio todo. Mas quando chega na hora da casa do Senhor, se não for através de pacto, colocar preço em Deus, você não faz nada. O Espírito continua rompendo os paradigmas. Atos 2 é o cumprimento das duas porções. O jubileu espiritual chega, dando perdão, cura, libertação e principalmente a inclusão de todos aqueles que é marginalizado pela religiosidade. A religiosidade te marginaliza. Se você não está dentro daquele padrão que eles colocam, se você não está usando um blazer para visitar alguém, aquela coisa toda, você não é sacerdote, você está quebrando todas as regras. Mas é mais importante o paletó que eu estou usando
a unção que está caindo sobre a sua vida. E quando vão na sua casa, não trazem cura. E quando eu apareço com a minha moto e a minha jaqueta, a prosperidade entra. Então, qual a diferença? Estar preso à religiosidade, a feudos sacerdotais, ou realmente na santidade de quem anda com Deus? Deus está rompendo essas estruturas. O Espírito está levantando vozes fora do sistema, como o próprio centurião, como o samaritano, ou como as mulheres do livro de Lucas 8. A fé verdadeira e autêntica não é barulho vazio, mas o poder para a transformação real. É tempo do jubileu. É tempo de romper a religiosidade e entrar no mover vivo de Deus. Quem precisa da libertação? Hoje é o teu jubileu. Quem está preso a tradições vazias? Muitos. Mais da metade daqueles que assistem os nossos vídeos e aqueles que futuramente irão ver, principalmente quando baixam o nosso vídeo aí, para vocês aplicarem nas aulas, ensinarem nas aulas de vocês aí, a gente tem certeza que mais de 200, 300 pessoas vão se assustar com isso. Porque a Espírito quer te encher com vida nova. E não ficar preso a isso. Então a pergunta é, você se acha digno? Você se acha digno? Deus está usando samaritanos, mulheres, estrangeiros. O Espírito sopra aonde Ele quer. O mover do Espírito Santo sempre foi para romper amarras. As religiosas e também as espirituais que te limitam à liberdade. Limitam a tua fé e o propósito de Deus. O mesmo Deus que proclamou o jubileu e chama o povo para uma aliança, é o que Cristo representa. Ele que te liberta, te cura, te envia e desafiando todo o sistema humano. Quem não se lembra dos cestos de pães? Que eram apenas 3 pãezinhos? Não, 5 pãezinhos e 3 peixes. E encheu 12 cestos ali, antes de alimentar, depois de alimentado todo mundo. Para os olhos humanos, isso é loucura. Mas para Deus, nada é impossível. O que Deus tem multiplicado na sua casa? Dívidas? Por acaso? Dissabores, doenças? Assuntos que ninguém consegue resolver? O quê? Deus sempre foi um quebrador de correntes. Porque Ele diz assim, no livro de Levítico 25:10, proclamareis liberdade na terra a todos os moradores, será o jubileu para todos vós. O jubileu não era apenas econômico, era espiritual. Era o fim dos ciclos de escravidão, miséria, exclusão e opressão. Isso quebrava o sistema humano de poder, domínio e controle. O mesmo Deus que libertava os escravos e devolvia propriedades, hoje Ele quer quebrar esse ciclo de escravidão na tua vida. Basta você querer. O jubileu é Jesus. Assim como Lucas 4:18, enviou-me para libertar os oprimidos. E hoje o Espírito do Senhor está quebrando essas correntes antigas, prisões emocionais, dívidas espirituais. Hoje é o tempo do recomeço. Porque Ele diz assim, e eu já oro contigo dizendo, eu recebo o meu jubileu. Diga aí em alta voz, eu recebo o meu jubileu. Eu sou livre pelo poder do Espírito Santo. E Deus confronta a religiosidade estéril. Que Ele diz assim, se andares os meus estatutos,
Levítico 26, de 3 a 4. Darei a vós a chuva seródia, a chuva no seu tempo, mas desde que ande comigo. Quer andar no Estatuto de Deus? Anda com Ele. Quando você está namorando uma pessoa, você não se adapta ao padrão dela, e vocês criam esse conceito, e seguem para a vida de vocês. Havemos aí casais, 40, 50 anos vivendo juntos, e dão certo. Hoje casa, mês que vem já estão separando, já estão se divorciando, porque não querem realmente construir, e Deus não vai mudar por sua causa. Deus não vai mudar. Imagina se fosse Deus mudar para tudo aqui, para todo mundo, do jeito que cada um quer. Que raio de Deus seria esse? Nós é que temos que mudar para atingir a santidade, porque Ele mesmo diz: eu sou santo, vocês serão santos. Mas para isso, eu tenho que mudar. Eu tenho que largar da minha natureza natural. Eu tenho que ligar daquilo que me apega, que me agarra, que me segura dos meus medos. Porque o foco não é o castigo, mas a aliança viva. Deus confronta o povo que se conformou em ritual sem relacionamento. Você acha que o quê? Que fazer pacto de envelopinho lá, isso é relacionamento com Deus? Por acaso? Ah, Deus abençoou. Não, não foi Deus que abençoou, eu já te garanto isso daí. Porque senão Jesus não falava que o rico já mereceu o seu galardão nesse mundo. Sendo bem sincero, o Espírito Santo hoje não procura frequentadores de culto, mas amantes da presença de Deus. Não é só no culto, é na sua vida, no seu dia a dia, no seu relacionamento com as pessoas. Tem que enxergar Deus ali o tempo inteiro. Deus não unge ritos, Ele unge corações sedentos. E hoje, encontrar coração sedento está difícil. Porque todos vivem na base da desconfiança e não da vontade de encontrar-se com Deus de verdade. Porque todo mundo está preocupado com a religiosidade. E disso eu posso falar com tranquilidade. Porque a minha experiência em religiosidade, antes de conhecer Jesus, era imensa. Passei por todos os tipos que vocês imaginarem. Conheço cada palmo da vergonha que cada uma é. Muito diferente que quando você encontra com Jesus. De verdade. Um encontro verdadeiro com Ele. Onde Ele realmente conversa contigo. Ele forma a aliança. E aí Ele te fala assim: você tem obedecido por amor e não por costume. O Espírito Santo quer acender a paixão. Nesse sentido, no dia de hoje, Ele quer acender esse fogo. Ele quer te tornar vivo. Ele está chamando as pessoas para renovar essa aliança. Ele quer que você volte realmente a amá-lo como no primeiro amor. Porque Ele está rasgando o véu de todos esses paradigmas que você vem vivendo. Todas essas dificuldades, todo esse tipo de situação que não te leva a lugar nenhum. Então, quando a gente começa a olhar para o Espírito Santo de Deus, a gente começa a perguntar: você está pronto? Você está pronto realmente para deixar ele ser usado por Ele? Ou você ainda está nas amarras de querer ver as maravilhas pela carne e não pela fé? Se o sistema te exclui,
o Espírito te chama. A religião te despreza, mas o reino te acolhe. Você é chamado, você é escolhido, você vai ser cheio do Espírito. Porque ele mesmo diz que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, no livro de Joel e no livro de Atos. E aí ele dá realmente a pergunta: você quer romper essas limitações? Quer acabar com esses teus medos? Essa tua religiosidade? Essa estagnação? E receber autoridade espiritual, unção para evangelizar, liberdade interior, coragem para viver fora da caixa religiosa? Você está pronto para isso? Se você está pronto, ore comigo. Senhor, sopra do teu espírito de libertação, ativa os dons, renova a paixão e rompe os paradigmas. Que cada um que aqui esteja ou que esteja assistindo, seja cheio do teu fogo do céu, para impactar fora dos muros da religião. Que o Senhor venha nessa noite a te incluir dentro do reino de Deus, de uma forma soberana, sobrenatural. Que o Senhor liberte, que corrige e restaura, que nos mostra como isso se manifesta em Cristo, que Ele derruba toda a barreira com amor e poder. Amém? Que o Espírito Santo ainda hoje vai quebrar todos esses paradigmas. Deixa Ele te usar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.